Vamos calcular a área de uma região no plano definida da seguinte forma. Ela está acima do eixo x e entre as curvas x igual menos y e x igual a 2 menos y ao quadrado. Primeiramente, vamos fazer um esboço dessa região. Começando pela curva menos y, traçamos a curva x igual a y, que é esta reta. A curva x igual a menos y é a reflexão dessa curva em torno do eixo y. Agora vamos traçar a curva x igual a 2 menos y ao quadrado. Começamos com x igual a y ao quadrado, que é nossa parábola deitada. A curva menos y ao quadrado é a reflexão em torno do eixo y. E finalmente, somando duas unidades, temos um deslocamento horizontal de 2 unidades para a direita. Então a região delimitada por essas duas curvas, acima do eixo x é essa região em roxo. Lembre que temos duas formas de calcular essa área, montando uma integral em x ou em y. Vamos analisar os dois casos. Considerando uma integral em x, tomamos sempre a função de cima menos a função de baixo. Para descobrir quem são essas funções, podemos percorrer toda a região de um lado ao outro observando os limites superiores e inferiores. Se fizermos isso, vemos que de menos 2 a 0 a função de cima é 2 menos y ao quadrado e a função de baixo é menos y. Porém, de 0 a 2, a função de baixo muda e passa a ser o eixo x. Essa mudança indica que devemos separar nossa integral em duas. Para a integral em y, tomamos sempre a função da direita menos a função da esquerda. Novamente, se analisarmos a região de baixo a cima, vemos que a função da direita será sempre menos 2y ao quadrado e a função da esquerda será sempre menos y, indicando que nesse caso, teremos apenas uma integral. Vamos aos cálculos, primeiro calculando a área como uma integral em x. Como vimos anteriormente, a região precisa ser dividida em duas. De menos 2 a 0 e de 0 a 2. De menos 2 a 0 a função de cima é 2 menos y ao quadrado. Porém, como estamos escrevendo uma integral em x, precisamos isolar o y na expressão x igual a 2 menos y ao quadrado. Note que ao fazer isso, obtemos duas funções, y igual a mais raiz de menos x mais 2 e y igual a menos raiz de menos x mais 2. Essas duas funções correspondem à parte de cima e de baixo da parábola respectivamente. No nosso caso, como a região é delimitada pela parte cima da parábola, tomamos y igual a mais raiz de menos x mais 2. Continuando, a função de baixo é menos y, novamente isolando o y. Temos y igual a menos x. Agora, a integral de 0 a 2, a função de cima continua sendo a parábola, então mais raiz de menos x mais 2, mas a função de baixo é o eixo x que tem equação y igual a 0. Escrevendo as integrais obtemos. Realizando a integração. E finalmente aplicando os limites, o resultado é 10 terços. Vamos agora calcular essa mesma área como uma integral em y. Lembre que em y podemos calcular a área com apenas uma integral, pois as funções da esquerda e direita permanecem as mesmas em toda a região. A região em y está limitada no intervalo de 0 a 2, que serão os limites da integral. A função da direita é 2 menos y ao quadrado e a função da esquerda é menos y. A função da direita é 2 menos y ao quadrado e a função da esquerda é menos y. A integral da área fica dessa forma. Calculando a integral e aplicando nos limites, obtemos novamente o resultado 10 terços. Note que calcular a área dessa forma foi bem mais fácil, ficando evidente que uma boa escolha da variável pode simplificar nossas contas.